Bom, então nós estamos conversando com o advogado Flaviano Dueli, especialista em direito eleitoral, diante dessa situação que está ocorrendo em Ipatinga, um processo que o partido PDT entrou contra o PRTB devido a candidaturas laranjas na eleição passada. Como que foi dado todo esse processo, Flaviano? Então, primeiramente, só quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Tropical, agradecer pela oportunidade. É um tema que está aí na nossa cidade, na nossa região, um tema muito quente e um tema até novo para toda a cidade. E eu agradeço pelo espaço. Então, eu fui procurado pelo PDT no final do ano passado, para a gente apresentar algumas ações para combater o que a gente chama de candidaturas laranjas. São as candidaturas fictícias. E nós entramos em Ipatinga com 9 ações. E essas ações, nós tivemos a felicidade de uma delas tramitar até rápido e foi julgada agora no TRE na terça-feira. E nós tivemos a felicidade que o nosso recurso foi provido. Porque, na primeira instância, o juízo eleitoral de Ipatinga considerou a nossa ação improcedente. Então, nós apresentamos o recurso com os nossos argumentos, tivemos o voto favorável da relatora e esse voto da relatora foi o vencedor. Lá no TRE, nós temos uma composição de 7 juízes desembargadores. Então, o placar final ficou de 4-2. 4-2 para a gente, para provimento do nosso recurso. Como não teve necessidade do presidente votar, então 4 mais 2, só 6 juízes desembargadores que votaram. E a consequência prática que vai acontecer é a alteração no quociente eleitoral da cidade de Ipatinga. Porque o PRTB, que teve a candidatura fictícia da candidata Janaína, que teve apenas 9 votos, e é importante que não foi só os 9 votos que decretou, que configurou a candidatura fictícia da Janaína. É importante trazer para a população, porque quando você vai ao Poder Judiciário para você apresentar o seu nome para a cidade, para disputar um cargo, você tem que apresentar alguns requisitos. Abrir conta bancária, você tem que fazer ato de campanha, você tem que fazer material de campanha. Então você tem que ter todo um arcabouço que você faz, um compromisso com a Justiça Eleitoral para você disputar as eleições. E infelizmente essa candidata laranja nada disso fez. Então, ao longo da discussão processual, ficou muito claro que ela foi candidata, ela emprestou o seu nome. E algo muito interessante, inclusive o próprio desembargador Carlos Henrique, que fez um voto brilhante defendendo a nossa tese, nosso recurso, ele deixou bem claro que ela foi muito clara em depoimento em juízo em dizer que foi candidata apenas para ajudar o André, que é presidente do partido. Ora, a gente não pode brincar com o processo eleitoral. Você vai ser candidato para ajudar uma pessoa? Não pode. Então, a Justiça reconheceu a fraude à cota de gênero e a consequência disso será a recontagem dos votos, que vai alterar 3 cadeiras no Legislativo de Ipatinga. E quais seriam essas 3 cadeiras? Então, o que acontece? O quociente eleitoral, ele é feito o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras existentes na cidade. Em Ipatinga são 19 cadeiras. Então, esses 4.600 poucos votos do PRTB, eles foram declarados nulos. Vão cair o quociente eleitoral. Pelas contas que nós fizemos, e aí a gente tem que aguardar a conta oficial do TRE, vão sair, a princípio, pelo menos o que a gente está calculando, vai sair o Adiel, que já é vereador há muitos anos, o pastor Fernando, que assumiu agora em janeiro, e o João Paulo Dornelis, que também assumiu agora em janeiro. Então, esses são os 3 que vão sair. E existem outros nomes que estão sendo cogitados que vão ter o acesso das cadeiras em Ipatinga. Então eu estou trabalhando com um pouco mais de cautela, porque o cálculo oficial mesmo é do TRE. Que 3 candidatos vão sair, isso é fato. Agora, os outros 3 que vão entrar, existem várias planilhas na cidade, denominando vários nomes. Então, eu estou me resguardando o direito de não citar nomes que possivelmente vai entrar. Vou aguardar primeiro o TRE decidir e bater o martelo, porque quem vai dar o parecer final são os técnicos do TRE nesse novo quociente eleitoral. Flaviano, casos como esses não é a primeira vez que ocorre, inclusive em outros municípios também têm ocorrido situações de candidatos laranjas. E aí, como é que está essa investigação? Então, eu só vou fazer um rápido breve histórico. Inclusive, a nossa ação, essa do PRTB, eu tive como referência um julgado de 2020. E eu gosto de ter esse julgado porque ele foi um dos primeiros aqui em Minas Gerais que detectou candidaturas laranjas nas eleições de 2020. E é uma pessoa muito conhecida no meio político. Eu estou falando do atual deputado federal, Nicolas Ferreira, que é o deputado mais votado do Brasil. Ele foi candidato a vereador em 2020. Ele foi eleito em 2020. A chapa do Nicolas, ela foi declarada como candidata laranja. Só que nesse intervalo, o Nicolas tornou-se deputado federal.
O suplente do Nicolas não terminou o mandato ano passado. Então, essa história de candidatura de laranja, ela já é antiga. Então, esse caso, né, que eu estou citando de 2020 aqui, é um caso que a gente tem uma jurisprudência favorável a gente e a gente usa em todas as nossas ações. Então, a cota de gênero, ela vem sendo discutida desde 2007. Né? Só que agora as coisas estão afunilando. Então, está acontecendo mais investigações, os partidos estão buscando na justiça o que é de direito. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, na nossa região, nós temos em Fabriciano e em Timóteo ações também, inclusive ações já bem próximas de ter sentença, e ao que tudo indica, que a gente tem acompanhado, há grande possibilidade de ter também alteração nas cadeiras das câmaras de Timóteo e Fabriciano. Né? Eu, particularmente, tenho outras ações. Eu tenho ação em Mesquita, né, em Joanésia, e nós estamos também com muita expectativa que nós vamos conseguir êxito nessas demandas também. Sobre Ipatinga, qual que é aí mais ou menos o prazo, né, para que essa decisão do TRE saia? Então, foi julgado agora, terça-feira, dia 3, né? Foi votado, né? O nosso recurso foi provido. O TRE agora vai publicar a decisão, né? Que a gente chama de acórdão, que é a segunda instância. Né? Quando é a primeira instância, chama sentença. Então, vai publicar, vai dar publicidade daquele documento. A partir daí, tem 3 dias para as partes recorrerem. Acontece que, da votação de terça-feira até a publicação do acordo, não tem data específica para a gente dizer, vai ser publicado hoje ou amanhã. Mas pelo que a gente tem acompanhado em outros julgados, é a fase de 5 a 6 dias para publicar esse acordo. Então eu estou calculando que até quarta-feira que vem, dia 10, se eu salvo engano, esse acordo dia 9, esse acordo vai estar publicado. A partir daí, terá 3 dias para apresentar os recursos. Apresentou os recursos, no caso, o PRTB, caso ele venha apresentar o recurso, esse recurso vai para Brasília. Indo para Brasília, não vai trazer nenhum prejuízo para a recontagem dos votos. Ou seja, a decisão do TRE em segunda instância vai garantir, mesmo que haja recurso do PRTB, que a recontagem seja feita. Porque é assim que a lei diz. Quando há decisão de segunda instância na Justiça Eleitoral, cumpra-se de imediato. E esse cumprimento é o quê? Anular os votos e, consequentemente, vai ter um novo Conselho Eleitoral que vai ter a mudança nas cadeiras. Aí eu tenho arriscado em falar que eu estou acreditando, pelos prazos processuais, que até 15 a 20 de agosto, eu acredito, os 3 vereadores que terão o direito de assumir a cadeira já vão estar diplomados e, consequentemente, empossados como vereadores da cidade de Ipatinga. Então é uma estimativa que a gente está fazendo, óbvio que não é nada concreto, né, que a gente possa cravar, mas a gente, analisando os prazos processuais e pela experiência que a gente tem, eu acredito que no mais tardar 20 de agosto, as pessoas que vão ter o direito, né, de alcançar, né, a Casa Legislativa de Ipatinga já vão estar empossados já.